Meia argentino que atua na Europa é oferecido ao Flamengo. Tite terá mudança na equipe para enfrentar domingo Fluminense no Maraca pelo Campeonato Carioca. Presidente do Internacional confirma interesse em volante Thiago Maia, mas pede pressa ao Flamengo. Gerson tem bons resultados em exames, mas fica fora do clássico para novas avaliações. Essas e outras, a partir de agora. Melo, cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos, as notificações. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A equipe se reapresentou na tarde de hoje, após a vitória, a goleada 4-0 diante do Boa Vista no Maracanã e a folga de ontem. A preparação hoje começa para o clássico de domingo diante do Fluminense, no Maraca, 4 da tarde, penúltima rodada aí da Taça Guanabara. Flamengo e Fluminense que já estão classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, e vamos ver aí quem é que vai ser campeão da Taça Guanabara. O Flamengo só depende dele porque tem um saldo melhor, e aí se empatar com o Fluminense domingo e vencer o Madureira na última rodada, levanta a taça do Campeonato Carioca. Bom, da Taça Guanabara, perdão, Campeonato Carioca, teremos aí as semifinais. Vamos falar aqui da mudança que o Tite terá no time, né? Exatamente ali no meio-campo, o Eric Pulgar, que volta à equipe no lugar do Igor Jesus. O garoto foi bem nos 2 últimos jogos, mas a vaga ali é do chileno. Pulgar é titular absoluto, deve ser a única mudança, o time o mesmo que encarou o Boa Vista, com o De La Cruz podendo exercer a função de segundo homem, né? Uma posição que ele gosta, a posição do Gerson, que ele foi muito bem ao lado de Arrascaeta. Inclusive ele deu uma assistência ao parceiro, ao amigo, ao uruguaio De Arrascaeta no último gol contra o Boa Vista. Então a configuração do time deve ser a mesma, com os 2 pontas, Everton Cebolinha na esquerda, Luiz Araújo na direita, Pedro no ataque, o meio-campo com Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, e também poderemos ter aí na zaga o retorno do zagueiro Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno que foi poupado no último jogo. O Léo Pereira, o Carolino, ele fez a dupla de zaga com o Davi Luiz, que jogou muito bem, não comprometeu. E aí na lateral direita, Varela, na lateral esquerda, Ayrton Lucas, e no gol, Agustin Rossi. Bom, a gente traz aqui mais informações sobre o caso do Gerson, né? Muita gente está me perguntando, eu não falei do Gerson no vídeo mais cedo, Rafa, e aí o Gerson melhorou, como é que vai passar por cirurgia, e os exames? Bom, segundo o Jornal Extra, que faz parte aí do Grupo Globo, o Meia Gerson apresentou resultados de exames de sangue e urina que animaram a equipe médica do Flamengo, notícia boa. E o jogador, ele que apresentou aí um problema renal, né, nos últimos dias, chegou a ficar internado de domingo até terça-feira, e aí o jogador ele não vai encarar o Fluminense porque os médicos eles precisam de novas avaliações até para saber se o Gerson vai precisar passar por uma cirurgia. O Gerson apresentou um quadro de hidronefrose, que é quando o rim tem dificuldade para esvaziar, né, o que causou dores abdominais e o tirou de ação pelo Flamengo. Avaliado pelos médicos do clube e por um especialista na área, o jogador foi monitorado, teve alta na última segunda-feira à noite, está em casa e apresenta sinais de melhora. O Tanuri, que acompanha o atleta, né, acompanha aí o caso, adota uma certa cautela, porque não é comum, não é um caso que a gente fala sempre no futebol, não é nenhuma lesão, né, um problema ali de saúde, e eles vão analisar ainda mais o Gerson para saber se o melhor caminho será a cirurgia para encerrar esse problema de uma vez por todas. Uma outra situação, uma outra alternativa é o Gerson ser medicado, né, quando o problema lhe incomodar, e seguir jogando pelo Flamengo. Se ele optar pela cirurgia, né, quando eu digo ele, são os médicos que escolhem, não é o atleta. Ele pode perder o Campeonato Carioca. O procedimento, porém, seria simples.
pouco invasivo e a recuperação relativamente rápida para a sequência da temporada. Então, forças aí, melhoras para o Gerson e que ele possa voltar aí o mais rápido possível a fazer o que ama, que é jogar bola. Estamos todos com Gerson. Valeu, Coringa! Bom, informação sobre o mercado da bola do meu parceiro Mauro Santana, um locutor bacana. Ele trouxe em seu canal que o meia Eric Lamela, do Sevilha, meia, habilidoso, bom jogador, né? Ele está lá na Espanha, mas está com o contrato encerrando. E aí o empresário do Lamela está oferecendo ele para alguns clubes, inclusive o Flamengo. O jogador de 31 anos tem contrato até o meio do ano, já pode assinar um pré-contrato e assim que ele for liberado, ele pode ir de graça para qualquer clube. O argentino é cria da base do River Plate, teve passagens por Roma da Itália, Tottenham da Inglaterra, antes de acertar aí com o Sevilha. Ele também teve passagens pela seleção argentina. Eric Lamela pode atuar tanto como meia central, quanto pelos lados, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Ainda segundo o Mauro, o atleta já demonstrou interesse em voltar a atuar no futebol sul-americano e não descarta jogar no Brasil. O Eric Lamela também foi oferecido ao Corinthians. Deixa aí nos comentários se você conhece, já ouviu falar, já viu jogar, se seria uma boa essa possível contratação aí do Eric Lamela, o Flamengo que não respondeu sobre esse oferecimento. Bom, em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, afirmou que, mesmo com a contratação do volante Fernando, o clube segue interessado em Thiago Maia. Ou seja, quem acompanhou o Rafla e assistiu meu vídeo de ontem, eu já tinha falado disso. O Inter contratou lá 2 volantes, o último foi o Fernando, que estava no Vila Nova, o que não encerraria essa negociação com o Flamengo sobre o Thiago Maia. E as palavras do presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, foram essas: nosso planejamento deste ano busca um elenco competitivo, que possa crescer pela competitividade interna e dar alternativas ao treinador. É um calendário com Copa América, partidas próximas uma das outras. Fernando não diminui o interesse do Thiago Maia, mas tem algumas questões a serem resolvidas entre Lille e Flamengo, disse antes de completar. É um jogador, Thiago Maia, que já demonstrou desejo de estar no Internacional. Em todas as suas demonstrações técnicas e táticas, tem um perfil para jogar na nossa equipe. É um grande jogador e a gente permanece com interesse no atleta. Mas algumas condições têm que avançar logo, visto que estamos próximos do fim da janela, dia 7, né? Dia 7 de março, encerra a janela. Então, o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, confirmando o interesse no Thiago Maia, mas pedindo uma pressa para o Flamengo resolver com o Lille, né? Quem acompanha aqui o nosso trabalho, acompanha os nossos vídeos, sabe o que está pegando. O Flamengo já aceitou, inclusive, a proposta do Internacional, só que precisa passar uma parte desse valor ao Lille. Então, o Flamengo ofereceu um valor menor do que os franceses querem, e os franceses não querem parcelado, querem à vista. Então, resolvendo essa pendência, Thiago Maia deve aí definir o seu futuro. Por enquanto, o volante segue treinando em separado, treina em separado do elenco, enquanto aguarda a definição. Camisa 8 atuou em 2024 apenas no confronto contra a Portuguesa, sob o comando do técnico Mário Jorge, em um daqueles jogos que o Flamengo foi com a equipe alternativa, porque o time principal estava lá nos Estados Unidos realizando a pré-temporada. Não sei se incompetência é a palavra, eu vou usar o termo demora, né? Uma demora para resolver o futuro do Thiago Maia. Está treinando separado, não joga, não treina junto com o elenco, não sai. Quer dizer, já tinha que ter resolvido, né? Vai deixar para o último dia de janela. Vou te contar uma coisa também, uma novela sem fim essa situação do Thiago Maia. Já estava chata a novela do Mateuzinho, Corinthians foi lá, papum, resolveu. Agora o Thiago Maia, meu amigo, eu não aguento mais isso. E o presidente do Inter deu um alerta lá e falou, ó, o Flamengo tem que ter pressa para resolver com os franceses, porque a janela está encerrando, encerra no dia 7 de março. Então vamos lá, Flamengo, agilidade também, libera o Thiago Maia, já que ele não fará parte, né,
do elenco, né? Do Tite para a temporada, libera o cara para ele jogar logo no Internacional, agradece aí pelos serviços prestados, mas tem que ter agilidade, não pode ficar aí nessa lerdeza, né? Ih, Flamengo, o Inter tem interesse, aí o presidente do Inter fala isso de forma aberta, mas o Flamengo novamente está dando mole aí nessa situação com os franceses lá, com o Lille, que também tem metade do Thiago Maia, né? 50% do Flamengo, 50% do Lille, e aí o que o Flamengo quer? Vender 25% e vender 25% do Lille. E aí os dois clubes ainda ficam com 25% cada, e o Inter fica com 50% do Thiago Maia. Só que tá aí querendo acertar a parte do Lille. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, seu like é muito importante, dá aí o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Agradecer a galera pelo carinho da audiência hoje lá no SBT Esporte Rio, junto com a Fernandinha Maia e também o Lucas Pedrosa. Falamos do Campeonato Carioca, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Aliás, o Botafogo demitiu o técnico. Alô, Thiago Nunes, rapaz, é o 5º técnico do Botafogo em um ano, hein? Se SAF desse certo, por enquanto eu quero provas, né? Tá pior do que o Flamengo nessa organização aí, profissionalização e tudo mais. Demite técnico, bota outro. E o Vitor Sá também foi embora. Foi pro Krasnodar, vai jogar na Europa. Ei, Botafogo, não conseguiu ganhar da Aurora, que tem nome de samba. Se você fosse sincera, a Aurora tomou um gol no final. Botafogo. Tá acabando o gás já do fogão no início do ano. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo.